Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, os presentes aqui na Casa do Bem. Neste sábado, como de costume, vamos dar início aos trabalhos da casa e faremos a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos para facilitar a concentração, para que a gente possa dar início ao nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom e amado Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em mais um encontro, reunidos em teu santo nome, com o objetivo, Pai, de refletirmos sobre a palavra, sobre os teus ensinamentos, sobre as tuas virtudes e, acima de tudo, dar vazão, colocar em prática a instrumentalização da mediunidade que o Senhor nos deixou como ferramenta de entrega, de fraternidade em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Que o Senhor abençoe os trabalhos desta casa neste dia de hoje. Abençoe a cada um daqueles que procuram este lar, seja por via da internet, seja presencialmente, e que cada um de nós receba aquilo que pede de acordo com o seu merecimento. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Aí sim, dá um salve pro pessoal de casa, né, antes de iniciar nosso trabalho. A Márcia, a Cassiane, a Joelma, a Mi Dantas, a Arcângela Soares, a Clara, a Nadine, cheiro Nadine, Cleidiane, olha aí, Fernanda, minha amiga Fernanda, Dri Aguiar, lá das Europa, olhando nós por aqui na Ubajara, né? A Di de Leriba, Fernanda, o Regi Oliver. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor envolva cada um de vocês. E o nosso evangelho de hoje, meus irmãos, traz um recorte muito conhecido, a parábola do semeador. O pessoal de trás está me ouvindo aí, direitinho? Sim? Não? Fala mais alto. Tá. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de gente. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, e todo o povo, estando na margem, olhou-os e lhe disse muitas coisas por meio de parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu pelo caminho, e depois vieram os pássaros do céu e as comeram. Outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem em si raízes,
e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, aos cuidados deste mundo e com a ilusão das riquezas, sufoca em si a palavra e torna ela infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que lhe dá fruto, e que lhe rende 100, 70 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais, sem ela, não são apenas a letra morta no papel, semelhante àquela semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Meus irmãos, a leitura do Evangelho de hoje faz uma espécie de classificação de nós. A gente muitas vezes procura templos religiosos, né? Seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, vai para o espiritismo, vem para a nossa Umbanda, vem para as casas onde se prega a palavra. E não é comum que muitas vezes os ensinamentos são repetidos. Muitas vezes a mesma pregação se repete e muitas vezes os mesmos erros também são replicados, são repetidos. E a palavra nos faz essa divisão, né? Pregando, como o Mestre Jesus ensinava por meio das alegorias, das parábolas, das historinhas, fazendo as comparações. Porque naquele tempo, os homens, né, tinham pouco grau de instrução, tinham uma compreensão limitada, mas ainda hoje nós também temos a compreensão limitada. Não podemos dizer que era algo reduzido àquele tempo. Quantas vezes hoje nós recebemos uma lição e delas fazemos pouco caso? E o que o Evangelho nos mostra é exatamente isso. Os tipos de pessoas, os tipos de uso que nós fazemos da palavra. Muitas vezes ouvimos, saímos da igreja, da casa do bem, chega bem ali na esquina, já esqueceu. E o objetivo deste evangelho, né, muitas vezes a gente até tem que estar repetindo que a parte mais importante do trabalho desta casa é o processo de evangelização. Porque o passe, né, o diálogo com a guiança que se faz presente na gira é importantíssimo. Mas as linhas do Evangelho, elas vão curar a causa do nosso sofrimento, que muitas vezes está dentro da nossa própria consciência, por conta dos nossos hábitos, das nossas posturas pessoais, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É comum, aqui nós temos irmãos que são diabéticos, né, tem um problema de saúde, e a pessoa que tem um problema de saúde sabe que ela tem que se cuidar. O diabético sabe que se ele comer doce em excesso, se ele comer determinados tipos de alimento, aquilo vai fazer mal, porque é uma condição fisiológica dele. E da mesma forma, nós, quantas vezes somos, né, esses enfermos morais, esses enfermos éticos, que repetidamente nos colocamos diante de uma postura que nos faz mal, mas que nós continuamos a insistir. E também não é uma postura aqui como orador, não é
apontar o dedo na cara de cada um, como a gente costuma dizer. Aqui ninguém tem a régua moral de estar medindo a passada de cada um. É a nossa consciência. É aquilo que está aqui dentro. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso adotar uma postura diferente. É até sem sentido esperar que a nossa vida esteja da forma como nós gostaríamos que estivesse, se nós não adotamos uma postura distinta. Aí eu venho para a casa do bem, recebo paz, converso com a guiança. Ai, que tá ruim, tá difícil, tô com problema, lá em casa as coisas estão dando errado. O que é que você está fazendo de diferente para mudar? Será que você não está sendo como o homem semeador que saiu com as sementes pelo caminho e deixou que elas caíssem em cima da pedra? Você escutou aqui a palavra e quando chegou bem ali na esquina, na semana que vem eu venho de novo. E pronto. E esquece. E o objetivo da evangelização, dos ensinamentos do Cristo, não é fazer que a gente vire, né? Com todo respeito, né? Mas santo, beato, que a gente está imerso nas experiências do mundo. Vez ou outra nós precisamos e de fato sentimos falta. Vai para uma festa, vai para um negócio, vai para um aniversário. Aqui a gente também não está impondo e não se exige uma postura externa muito bitolada. É dentro do seu coração. O próprio Mestre Jesus, noutra passagem, naquele tempo era falta de educação, era até uma postura muito feia, você sentar à mesa sem lavar as mãos. E aí Jesus entra para almoçar, senta à mesa e não lava as mãos, e é repreendido por uma das pessoas que estava no ambiente, e diz: mas Senhor, você não vai lavar as mãos? E ele imediatamente responde: não é o que entra pela boca do homem que contamina a sua essência, o seu espírito, mas sim aquilo que sai pela boca do homem, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente repete um dito popular que a gente costuma se deparar. Essa mudança que o Evangelho nos propõe não é uma mudança externa, não é uma mudança de roupa, não é uma mudança de penteado, não é para mudar a cor do cabelo, não é para tirar a barba ou deixar a barba crescer, não é uma mudança de exteriores, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de sentimento. E é preciso que nós mesmos façamos essa análise. Que tipo de semeador eu estou sendo? Será que eu estou sendo esse semeador, esse plantador, esse agricultor que está semeando a semente da palavra na terra rasa e já, quando o sol esquentar mais uma coisinha, vai murchar porque não tem sustento? Eu estou aqui fazendo a minha reforma íntima, estou tentando melhorar, mas só da boca para fora, só enquanto os outros estão vendo. Quando chega em casa que fecha a porta, o pau canta. E a confusão, e é abuso. É necessário mudar, e mudar de fato. Porque o Senhor, o Mestre, Ele conhece os nossos corações. E não precisa que a gente esteja exteriorizando, mostrando para fora. É necessário que a gente mostre dentro da nossa consciência. E não por acaso, né, na nossa outra redação, na nossa outra literatura de costume, trazido por Emmanuel, ele fala dos frutos. Diz o seguinte: por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, pelo tamanho da copa, nem pelas folhas verdes, nem pelas pontas ressecadas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela idade do tronco,
nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem cheiro, nem pelo aroma atraente e nem pelas emanações repulsivas pelo mau cheiro. Árvore alguma será reconhecida ou amada pela sua aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que nós parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de mera passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso, de nosso esforço para o bem geral. Disse o Mestre: pelos frutos os conhecereis, pelas nossas ações seremos conhecidos. E nesse texto de Emmanuel, ele nos apresenta os testes que a vida nos proporciona. Todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, num dia de sol, claro, com as contas pagas, sem nenhum problema de saúde, sem dar nenhum espirro. Todo mundo é gente boa, todo mundo é massa, com internet boa, todo mundo ali tranquilo e calmo, onde os nossos frutos, onde a nossa moral, onde a nossa ética, onde a nossa postura é testada, é diante das aflições, diante das necessidades, diante das provas. Estes são os frutos que o texto de Emmanuel quer que a gente mostre. Não é para também mostrar para o mundo, é mostrar para nós mesmos, diante de uma situação de adversidade, diante do inimigo que te persegue, diante de um problema de saúde, diante de uma falência financeira. É na prova, é na dificuldade que a nossa fé é testada, que a nossa postura é testada. A gente tem outro dito popular que diz que a ocasião faz o ladrão. De jeito nenhum. A ocasião revela. Na outra passagem do Evangelho diz, falando sobre corrupção, né, que todo aquele que se corrompe com um ceitil, com um centavinho, ele se corrompe com muito. Porque as circunstâncias de teste, de prova, elas revelam aquilo que a gente muitas vezes tenta esconder. E como dito na redação do Evangelho, nós somos conhecidos pelas nossas ações. Podemos falar, podemos dizer: eu sou gente boa, eu não faço mal a ninguém. Aguarde você ser testado. Deixe que o seu companheiro de trabalho lhe fazer uma raiva para você ver como a língua não fica desse tamanho para esculhambar o filho alheio. Então são nessas circunstâncias que os testes do nosso dia a dia põem à prova a nossa postura, a nossa conduta moral. E também não devemos nos sentir a pior das criaturas se vez ou outra estivermos numa posição de descuido, de queda. Todo aquele que cai tem a oportunidade de se levantar. Mas é necessário querer. É necessário decidir assumir uma postura diferente. Não é porque você hoje vacilou, se excedeu, xingou seu colega de trabalho, brigou em casa, que você está condenado a ser a pior das criaturas. Mas é necessário assumir a postura diferente, assumir o que você quer ser. Porque eu sou tão preguiçoso, eu não tenho mais jeito. Não, tem sim. Se acorde cedo, faça um cronogramazinho e comece a fazer. É necessário, para mudar, querer e colocar em prática. São as ações que nos revelam e não as palavras.
todo aquele que fala demais e pratica de menos, ele é, como dizia o mestre, um sepulcro caiado, uma criatura que só tem conversa. Tanto que é uma redação que muito se discute aqui nesta casa, onde trabalhamos sempre da mesma forma, sempre com o objetivo de esclarecer sobre temas, sobre circunstâncias de polêmica que envolvem, né, o contexto da espiritualidade, especialmente a espiritualidade de Umbanda, onde aqui falamos de maneira muito aberta. Por quê? Porque é agindo contra, é agindo na posição diferente daqueles que trabalham de maneira errada, que nós conseguimos fazer o diferente. É mostrando que a Umbanda de verdade, ela trabalha para o progresso do seu semelhante. É mostrando que uma casa cujo objetivo é trabalhar pela ajuda, pelo progresso do seu semelhante, começa pelos de casa. Onde aqui não se cobra, também não é nenhuma censura às casas onde se cobra, mas aqui não se trabalha para fazer mal a ninguém. Aqui não se trabalha fazendo adivinhação. É porque eu quero lá perguntar ao guia se esse meu emprego novo aqui que eu estou começando aqui, se vai dar certo. Claro, trabalhe, faça seu serviço, é claro que vai dar certo. Não, mas é porque assim, depende de você. O objetivo da Casa do Bem, né, dentro da sistemática que nos foi replicada pelo Lá de Jesus, sob o comando do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não é vender um oráculo, e sim vender isso aqui. Um negocinho singelo, que é tão simples que nos desconcerta pela simplicidade que tem, que são os ensinamentos e as boas práticas do Mestre Jesus. E não interessa o nome que se dê, né? Ele mesmo disse: onde existirem 2 ou 3 falando no meu nome, lá eu estarei. E nós dizemos, somos felizes em dizer, com sinceridade, que Ele está no nosso meio, agora, nesse momento. Porque estamos falando sobre Ele. Estamos falando do seu propósito, do seu projeto. E mais ainda, convidando cada um de vocês que aqui está, ou de casa, ou aqui presente, a olhar para si mesmo. Ver no que é que você pode mudar na sua postura, no que é que você pode sair ali do semeador que jogou a semente no caminho e virar um semeador que semeou na boa terra, um agricultor que plantou na terra bem adubada, bem consertada. Porque muito se fala em destino, né? A gente bota muita coisa na conta de Deus. Meu carro deu problema. É porque Deus quis. Não, Deus não quer nada de ruim para ninguém, não. Mas Ele dá os meios. E muitas vezes a nossa acomodação não permite que a gente veja. Ele dá o meio de você trabalhar. Ele dá a inteligência para você desenrolar as coisas da sua vida. Mas eu estou doente. Mas Ele dá os meios de você procurar a sua saúde. É claro que dentro daquilo que a gente entende como programação kármica, nós iremos passar por aquilo que nós devemos vivenciar e experimentar ao longo da nossa existência. Mas a postura individual diante das circunstâncias da vida, quem tem a rédea, quem tem o botão, somos nós. E aí a gente também tem outro recorte do Evangelho que fala sobre o bem e o mal sofrer. Os obstáculos na vida de cada um existem. Um é pobre e sofre porque é pobre. O outro é rico, sofre porque é rico, porque tem muito dinheiro, mas tem muito problema em casa. Aí o pobre tem uma vida tranquila, mas não tem dinheiro. Então sempre vai faltar alguma coisa. É da nossa natureza sentir falta daquilo que não se tem. Mas é necessário você assumir a postura. Como é que eu vou me posicionar diante dessa situação? E aí, a nossa postura é quem determina o tipo de semeador, o tipo de agricultor no pomar de Cristo, né, que nós seremos.
se a gente vai fazer como o homem que só escutou a palavra e deixou para colar, ou a gente vai realmente escutar e todo dia um pedacinho. Porque quando a gente também fala em reforma íntima, às vezes a pessoa se esmorece e diz assim: ah, não vou começar esse negócio dessa reforma íntima não, que isso é difícil demais. Eu comecei ontem, ainda estou do mesmo jeito. Claro, reforma íntima é banho, tem que tomar todo dia. Se passar um diazinho sem tomar, já fede. Não é porque você ontem conseguiu não responder, não esfregar a cara do seu inimigo em cima da verdade, ralar a cara dele assim, porque você tem razão, que no dia seguinte você já vai estar pleno, Buda, né? Você tem que fazer todo dia, é banho. Se não fizer todo dia, fede. E é necessário coragem, é necessário força, é necessário começar. E para que a gente possa chegar no final da nossa caminhada e ter bons frutos, é necessário plantar. Como o apóstolo Paulo dizia, só se colhe o que se planta, mas o que se planta colhe. Então que nós possamos fazer uma boa semeadura, que nós possamos realmente entender o comando e semear na melhor terra que nós pudermos. Que a gente tenha esse entendimento de fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Se a condição melhorar, a gente tenta fazer um pouquinho melhor, como diz o professor Mário Sérgio. Então, é perspicácia, é vontade, é necessidade. Nunca é tarde. Ai, não, porque o pau que nasce torto, não sei o que. Isso é besteira. É a besteira. É conversa de preguiçoso. É conversa de gente que se acostumou com a sua própria postura, com a sua própria grosseria, com o seu próprio jeito enviesado de ser e não quer mudar. Porque enquanto a gente está por aqui, né, em cima desse chão, com este manto de carne ativo, a gente tem a oportunidade. E é difícil. Não é assim, bem facinho no estalar de dedos. Mas é um negócio que está escrito lá no livro de João. É libertador. Quando você conhece, você se liberta. Quando você conhece que é tão desnecessário o olho por olho, o dente por dente, você se liberta. Você tem a plenitude de dizer: Gi, olha o doidinho, olha, brigando por quê? O pobre rei tá doido. E vai, tranquilo. Porque o mestre diz: bem-abençoados os mansos e pacíficos, que possuirão a terra. Por quê? Porque quem é manso e pacífico, ó, tá nem aí, o mundo se acabando e a pessoa, Gi, olha, pegando fogo, né? Oi, o bichinho, tadinho, olha, tá com raiva. De queixe santo. E a pessoa morrendo. Não dá pra brigar só, morrer se mordendo de raiva. E o outro lá bem tranquilo. Porque é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. É o bem e o mal sofrer. É o bem viver. Né? Como diz o seu Ormar. É o caminho do bom viver. E o que o Evangelho nos quer emprestar hoje é o caminho do bom viver. É o caminho de viver tranquilo. Diante das dificuldades, sim. Porque elas existem e existirão sempre. Mas é vivendo bem, é vivendo com consciência, com discernimento. Te ajuda e o céu te ajudará. Com certeza, te ajuda e o céu te ajudará. Temos recados? Tem. Diga dos recados. Vem pra cá pra dizer do sorteio. Carol, você já entregou? Tem um que deixei falando para quem está chegando, ela entregar. Como é o esquema? Faça a prece final. Os alimentos, né? Recebe, Raul? Sim, agradecer os alimentos. Agradecer os alimentos de quem trouxe. Agradecer o Pix de quem fez o Pix. Agradecer quem está usando o linkzinho da Amazon para fazer as compras que a gente tem recebido, né? O cashback, o retorno. É muito importante mesmo, né? A participação de vocês, porque são
com essas fontes de custeio, essas ajudas, que a gente vai dando continuidade, né, à nossa obra de ampliação do nosso espaço para receber melhor aqueles que vêm até a casa. E deixamos o convite para aqueles que não conhecem ainda, mas que já nos acompanham pelas redes sociais, que venham até a nossa casa se puderem. Se não puder também, manda o direct, que o axé vai do mesmo jeito, que o carinho, o amor não tem distância, né? E quem quiser botar nome pela hora da oração, pode mandar no direct. Quem quiser colocar nome para oração. Sim, quem quiser pedir, né, para colocar o nomezinho na caixinha de oração, manda no direct, que a gente vai se revezando para colocar e receber seu axé onde você estiver. Vamos fazer logo a prece e depois faz o sorteio? Pronto. Quem tiver em casa, que tiver pertinho da água, que tiver interesse, peça e pegue aí sua vasilhinha, que a gente vai distribuir as águas e vamos também distribuir aqui, e para que vocês possam pegar a sua água para fluidificar. O que é fluidificar? É o que a gente costuma chamar de benzer. Você pega sua aguinha, sim, vai lá, coloca sua mãozinha no momento da prece e pede, né? Pede que aquela água seja fluidificada, que ela seja magnetizada com energias positivas, com energias necessárias para aquilo que você está necessitando. Seja um mal físico. Hã? Não é para beber agora, só depois da prece. Vamos ver, aproveitar para mandar os joinha. Eita, que hoje tem gente. Vamos lá. Cadê? A Priana já foi. Emanuela Mota. Daniele Melo. Letícia Martins. O Christian Martins. Olá, Christian. A Sara. A Will. Sara JG BBV. Eu não sei se é a Portela, tua irmã. A Lívia Magalhães. Boa tarde, Christian. A Giza. O Matheus. A Vânia. A Celiane, boa tarde. Rai Fonseca, Débora Miura, acho que é Miura, não sei se eu falei certo. A Nara Luana, olha aí a Nara Luana, boa tarde, Nara, tudo bom? A Nara é a doutora dos nossos cachorros. Nosso pronto-socorro, ela é a doutora Franciele. O Lucas, nosso irmão querido, que sempre vem aqui. Cleidiane, Nayara Costa, Luísa, Japa Alves, Yolanda, o João, a Moniquinha, a Maria, Carol. Boa tarde, Carol. O Jorge está mandando aqui um cheiro para você pelo Wi-Fi. Andriele. Idenete, o Vitor Souza, Dani Cardoso, Janete. Eita, mas como tá rica a nossa live hoje. Boa tarde, Auristendes, Sandy Gomes. Muito obrigado, Christian. Deus abençoe você também. Nenzinha, Beveras, Jessiane, Leandrinho, a Ellen, a Giseuda Sabino. Obrigado, meu filho. Um cheiro. Valéria Sabino. Pois bem, meus irmãos, acredito que todo mundo esteja com a sua água. Pessoal de casa com a sua aguinha na mão, certo? Não é para beber ainda. De novo, assim como no início, né? Quem se sentir à vontade pode fechar seus olhos. Agora a gente pede só que coloque a mãozinha assim, direcionada para a sua água, para que seja magnetizada. Você se concentra, ou de olho aberto, ou de olho fechado. Eleva seu pensamento ao Criador, na feição mais simpática a você. Aqui a gente costuma pedir ao Mestre Jesus, né, que é quem está aqui na conexão direto conosco, que a gente pede ao Mestre Jesus que neste momento, nesta reunião tão bendita, tão maravilhosa, tão abençoada,
cada um desses que aqui se conecta, ou pelo Wi-Fi, por casa, pela rede social, ou presencialmente, receba, meu Pai, o axé, essa energia vital que nos sustenta, que nos dá força, que nos anima para viver. Receba esse axé, Pai, depositando nesta água o axé individual que cada um necessita. Pedimos que cure, Pai, as nossas feridas do corpo, da mente, do espírito, curando as nossas chagas emocionais, nossos traumas, nossas imperfeições, nossas inquietações, as angústias que moram lá dentro do coração de cada um de nós. Que o bom Mestre possa nos dar também, Pai, discernimento, para que nós saibamos trilhar e escolher os caminhos da virtude, da coerência, da ética. Que nós possamos, de fato, internalizar todas as mensagens do Evangelho, destes e de todos aqueles que já nos trabalhamos aqui nesta casa. Que nós consigamos, Mestre, viver segundo os teus ensinamentos, cada dia um pouquinho. Que os bons mensageiros de Deus passem ao nosso lado nesse dia de hoje, nos dando força, luz e cura. Que todos aqueles espíritos, Pai, que atuam em teu nome, nos banhem com bênçãos, com esclarecimentos, e que a nossa consciência possa estar cada dia mais alinhada com a verdade do Cristo. Te pedimos que seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal de casa, um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é de abraço, e muito obrigado. Fiquem com Deus e até terça-feira. Grande beijo, tchau, tchau. Na tecnologia. Né? Eu só levar para até a próxima.